Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de física, tá bom? Hoje nós vamos estudar cinemática 2, dando continuidade ainda no campo da cinemática, os conceitos fundamentais sobre aceleração, o movimento uniformemente variado, também chamado de MOVE, as funções do MOVE, tá? Função horária da posição, função horária da velocidade e a famosa equação de Torricelli. Tá? Sou o professor Eudes Solandro e ministro aulas de física para as turmas do primeiro ano 1, 2, 3 e 4 do turno matutino da escola Maria Samota. Então, vamos dar prosseguimento. O que é um movimento uniformemente variado? Vamos entender qual é o conceito. Um movimento em que a velocidade varia uniformemente no decorrer do tempo. Isto é, o móvel apresenta iguais variações de velocidade em intervalos de tempos iguais. No movimento uniformemente variado, no MOVE, a aceleração é constante e diferente de zero. Então, gente, o que vai ocorrer? A velocidade ela vai variar, ela não vai se manter constante, entendeu? Só que ela vai ter uma variação uniforme, né, em intervalos de tempos iguais. A aceleração ela vai ser constante e diferente de zero, tá bom? É a aceleração que determina o movimento. Assim, a média da aceleração é fundamental para que se obtenha o valor de MOVE. Seu cálculo é feito através da seguinte fórmula. Vamos ver qual é essa fórmula. Então, eu tenho aqui A de aceleração, né? Estou igualando aqui a aceleração média. O que é, gente? Nada mais é do que a variação da velocidade no decorrer do tempo, ou seja, eu dividi a variação dessa velocidade pelo intervalo de tempo gasto. Tá? Bem simples a fórmula da aceleração, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a aceleração média, né, ela é dada em metros por segundo ao quadrado, que é no Sistema Internacional de Unidades. ΔV é a variação de velocidade, que é em metros por segundo. Olha a diferença, a aceleração já tem S ao quadrado, tá bom? Velocidade é em metros por segundo. E ΔT é a variação de tempo, que é em segundos, né? Como o T é sempre positivo, óbvio, né? O sinal da aceleração média é sempre igual ao da velocidade, tá bom? Então, a velocidade e a aceleração elas têm o mesmo sinal em relação ao tempo, que é sempre positivo, tá bom? Então, aqui o que nós temos? Aceleração, velocidade, né? Aceleração constante, diferente de zero, e a velocidade ela variável, mas lembra que ela é o que? Uniformemente, tá bom? Então, vamos comparar algumas situações aqui. Olha o que eu tenho, gente. A aceleração média, né, atingida por um guepardo, né? Vocês sabem que o guepardo é aquele felino que é altamente veloz. Olha só, a aceleração dele é de 9 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Vamos comparar agora com a aceleração média atingida por um carro de Fórmula 1. Olha só, a aceleração média é de em torno de 7 metros por segundo ao quadrado. Então, comparando aqui as acelerações, olha só, quem tem maior aceleração? O guepardo, né, que é 9 metros por segundo ao quadrado, enquanto, né, a do carro de Fórmula 1 é de 7 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, gente? Bem, vamos identificar agora, para ficar mais simples para a gente entender, um exemplo, né? Então, o que eu tenho aqui? Um móvel tem sua velocidade alterada de 36 km por hora para 54 km por hora. Olha só o que aconteceu, gente. Variou a velocidade, né? E lembrem aqui que a velocidade está em km por hora. Em um intervalo de tempo, né, de 2,5 segundos, ou seja, 2 segundos e meio. Opa, olha só, gente, só de olhar aqui, o que a gente percebe? Que a velocidade está em km por hora e já o tempo está em segundo. Já temos que prestar atenção em algo aqui, né? Classifique o seu movimento e calcule o módulo de sua aceleração média. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o símbolo do carrinho, né? Ó. A de aceleração, V de velocidade, lembrando que são vetoriais, tá? Bem, vamos à resolução. Como a velocidade desse móvel aumentou, dizemos que o seu movimento é acelerado, tá? A gente vai já detalhar certinho o que é acelerado.
tá? Mas como a velocidade aumentou, então significa que ele acelerou, né? Para calcularmos o módulo de sua aceleração, usaremos a fórmula, é claro, da aceleração média, né? Então já sabemos, né? Aqui eu já até coloquei de outra forma, né? V menos V0, o que significa isso, gente? Velocidade final menos a inicial dividido pelo intervalo de tempo. Agora, olha só, gente. Será necessário convertermos as velocidades informadas pelo enunciado para metros por segundo. Por quê? Porque o tempo está em segundo, gente, não está em hora, né? Então, vocês lembram que vimos em aulas anteriores que para converter quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir pelo fator 3,6. Né? Então, olha só, 54 km por hora dividido por 3,6, ao dividir isso, nós vamos ter 15 metros por segundo. 36 km por hora dividido por 3,6, nós vamos obter 10 metros por segundo. Então, eu tenho aqui o seguinte, que o intervalo de tempo, né, claro, é de 2,5 segundos, menos 0, porque tem aqui, porque é a variação, né? Em 36 km por hora era 0 segundo, né? Quando chegou em 54, 2,5. Então, nesse caso, né, final menos inicial, 2,5. Né? Só questão de praxe aqui. Pronto. Então, o que nós temos aqui? Ó? Convertido as velocidades, né? Final de 54 km por hora foi para 15 metros por segundo. Dividimos por 3,6, lembram lá. E o V0, que é a velocidade inicial, que era 36 km por hora, ficou 10 metros por segundo. E o intervalo de tempo, 2,5, né, segundos, ou 2,5 segundos. Então, basta eu calcular isso aqui. É uma razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo. Então, quem é o V? 15 metros por segundo. Quem é o V0? 10 metros por segundo. Então, 15 menos 10, dividido por 2,5. Né? Então, 15 menos 10, nós vamos obter o que, gente? 5, né? Dividido por 2,5, olha só, a aceleração, então, desse veículo, desse móvel, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ao dividir 5 por 2,5, nós vamos obter o valor 2. Então, isso é a aceleração, tá, gente? Então, é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver mais exemplos, né, para entendermos melhor o movimento uniformemente variado, tá bom?